Estamos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Desta vez, a lição de número 4. Eu sou o pastor Emílio Enklein e vamos estudar a estrutura da Bíblia. O textuário diz o seguinte: E disse-lhe, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Lucas 24 e 44. A verdade prática diz assim: a Bíblia se divide em Antigo Testamento e Novo Testamento, totalizando 66 livros divinamente inspirados. Toda ela é nossa regra, não apenas o Novo Testamento, o Antigo também. É nossa única regra de fé e prática. Vamos então à nossa lição. Nós temos aqui a nossa leitura bíblica em classe, que deve ser feita na sala de aula, aos professores que me assistem. Tem um plano de aula muito interessante, importante você analisar isso daqui. Vai falar sobre a introdução, vai motivar você a estudar de uma forma assim excelente para apresentar uma ótima aula aos alunos. Nós temos então subsídios, como eu já falei numa outra aula, nós vamos apresentar aqui subsídios para a introdução e seus tópicos. Então, a lição vai apresentar um texto ou comentários extras, né? Nós não vamos ler a lição, mas você vai ter este material, vai ter o seu argumento, o seu estudo e mais o da lição. Isso é muito importante. Nós temos a nossa introdução. Estudaremos nesta lição sobre a estrutura da Bíblia. Veremos o que é estrutura, o período em que ela foi escrita, seus escritores, os dois testamentos. Alguns referem seus autores, mas eu sempre faço questão de frisar: autor foi único, Deus. Escritores foram em torno de 40 escritores. Então nós vamos ver sobre os testamentos que ela contém, a divisão e seus livros. O conjunto de 66 livros formam um único livro, a Bíblia Sagrada. São 66. Observe isso. Os inspirados. Há Bíblias que contêm os apócrifos também, aqueles que não são reconhecidos no cânon bíblico. Os critérios que foram usados para a avaliação da canonicidade da palavra de Deus são inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como a palavra de Deus. Enfim, vamos tratar também de suas particularidades. Poderíamos trazer muitas curiosidades aqui, mas acredito que você pode buscar isso para a sua aula, até porque o tempo não permite falarmos tudo isso. Vamos então para subsídios do tópico de número 1. Como a Bíblia está organizada. Aí nós vamos ver a definição do termo Bíblia, nós encontraremos o cânon da Bíblia, vamos encontrar, enfim, outras partes muito boas, os dois testamentos bíblicos, coisas que vão nos trazer um esclarecimento muito bom. Observe bem como a Bíblia está organizada. O ponto 1, definição do termo Bíblia. No grego, biblos, que significa livro, coleção de pequenos livros. A palavra Bíblia no latim é um substantivo feminino singular que igualmente exprime a ideia de livro. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, nós temos vários termos referindo-se à Bíblia. Tais como, por exemplo, referindo-se ao Antigo Testamento, os personagens do Novo falaram: o livro da lei de Moisés, a lei,
a lei e os profetas. Jesus falou, a lei, os profetas e os salmos. Aí nós encontramos Moisés e os profetas. No Novo Testamento nós vimos termos tais como as Escrituras, a Palavra de Deus, as Santas Escrituras e outros. Nós encontramos então o cânon da Bíblia Sagrada. O que é a palavra cânon? Cânon, antigamente, referia-se a uma haste usada para medir. Mais tarde passou a significar regra, norma ou padrão de medida, aplicada à Bíblia. O cânon é um conjunto de livros inspirados por Deus que transmitem a vontade do Eterno para a sua igreja, para seu povo, regulamentando, ou seja, medindo, colocando no padrão a vida e a conduta dos cristãos. Isso não significa dizer que outros textos ou literaturas cristãs tratados, nós vimos aqui, e sermões e estudos teológicos, não possuam algum valor devocional, um valor moral, ou não sirvam para a edificação espiritual. Mas a Bíblia é superior a tudo isso. Todos esses devocionais, todos estes sermões, seja estudo, o que for, precisam ter amparo na palavra de Deus. Precisam partir dali. Todo e qualquer texto ou ensino não canônico jamais deve ser usado para definir a conduta do cristão, ou usá-lo como doutrina cristã. Nós encontramos o ponto de número 3, os dois testamentos bíblicos. A Bíblia se divide em duas partes principais. Estamos falando de estrutura bíblica. Antigo e Novo Testamento. Tanto no grego quanto no hebraico, a palavra testamento tem o sentido de aliança, pacto ou concerto. Concerto é importante você analisar, que é o concerto com C, né? Concerto com C, por quê? Concerto com S é consertar, consertar uma máquina, um carro, um sapato, uma coisa assim. Concerto é pacto, é aliança, com C. Estes livros revelam que Deus estabelecera uma aliança com Israel. Porém, Israel falhou. Ele não reconheceu, falhou em obedecer os termos que este pacto trouxe, conforme falou Jeremias no capítulo 31 e versículo 32. E ele diz assim, farei um novo pacto, Deus manda dizer, não conforme a aliança que fiz com seus pais. Ele está dizendo, no dia em que eu tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, eu trouxe eles para perto de mim, foi como se eu formulasse um casamento com eles, e eles foram infiéis, diz o Senhor. Aí ele continua dizendo no 33, porei a minha lei no seu interior, e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Nesta direção, o termo Novo Testamento é usado nas Escrituras para se referir ao cumprimento profético de que Jesus era o mediador da nova aliança, desta nova aliança. E é aqui que a gente aprende essa interpretação bíblica muito interessante. Nós temos agora os subsídios para o tópico de número 2. Vamos começar falando do Antigo Testamento. O tópico de número 2, o Antigo Testamento. Seus pontos: o livro do Antigo Testamento, canonicidade do Antigo Testamento e as particularidades do Antigo Testamento. Então, lembre-se de uma coisa, o tópico de número 2 vai tratar apenas
do Antigo Testamento. Livros do Antigo Testamento somam um total de 39 livros. Observe isso. Foram escritos originalmente em hebraico, com exceção de pequenos trechos em aramaico. O aramaico foi uma língua que Judá trouxe do cativeiro babilônico. Podemos dividir o Antigo Testamento classificando-o em 4 grupos, conforme os assuntos que pertencem a esse grupo. Por exemplo, 1. A lei, com 5 livros. Grupo 2. História, com 12 livros. Grupo 3. Poesia, com 5 livros. 4. Profecia, com 17 livros. Nesta da profecia, você vai encontrar profetas maiores e profetas menores. Não é o caso aqui, mas vale a pena dizer que não são maiores por conter maior unção, por serem privilegiados. Não são maiores, é pela mensagem, o volume de mensagem que trouxeram. Mas eles, divinamente inspirados, são iguais. A divisão mais detalhada você encontra na lição. Dá uma olhada ali, você pode buscar isso na lição. Apesar de a cultura judaica fazer uma categorização, podemos dizer assim, diferente, o conjunto do Antigo Testamento soma os mesmos 39 livros divinamente inspirados, tanto para os judeus quanto para também os cristãos protestantes. O ponto de número 2 vai falar da canonicidade do Antigo Testamento. Como foi reconhecido? Em que época foi reconhecido? O cânon do Antigo Testamento foi plenamente concluído em 1046 anos aproximadamente. 1046 anos. A conclusão da erudição bíblica é de que os livros canônicos foram divinamente revelados e que na sua boa providência Deus fez que seu povo reconhecesse e recebesse a sua palavra. Podemos confiar na autoridade do Antigo Testamento, sem dúvida, pois a sua canonicidade é irrefutavelmente atestada pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos. O próprio Jesus deixou isso muito claro, o valor do Antigo Testamento. Algumas particularidades no ponto 3 do tópico 2 do Antigo Testamento. Conforme já falamos, quase todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com exceção de uns pequenos trechos em aramaico. Outra particularidade é destacar que os judeus, cristãos, protestantes, jamais aceitaram a inserção dos livros apócrifos no Novo Testamento. Não apenas os cristãos, mas os judeus também não aceitam. Porém, o catolicismo romano os declarou canônicos no Concílio de Trento, em 1546. Deste modo, a Bíblia católica é diferente da Bíblia cristã, com a soma desses livros apócrifos. O Antigo Testamento católico ele possui 7 livros apócrifos a mais. O último livro canônico foi o do profeta Malaquias. A gente sabe disso, está lá, e que foi concluído aproximadamente 430 anos antes de Cristo. E desde então nada mais pode ser acrescido no cânon do Antigo Testamento. A partir de Malaquias, nada mais. E nos apócrifos nós encontramos algumas coisas ali nesse período interbíblico. A Bíblia faz silêncio nessa época. Aí nós encontramos subsídios, então, para o tópico de número 3. O último tópico de nossa lição, o Novo Testamento. Observe bem, nós falamos do Antigo, agora vamos falar do Novo. Os livros do Novo Testamento é o ponto de número 1. Aí vamos encontrar o ponto de número 2, canonicidade do Novo Testamento e também as particularidades do Novo Testamento.
O Novo Testamento, por sua vez, somam um total de 27. Então, temos 39 no Antigo e temos 27 no Novo, um total de 66 livros. Podemos dividi-lo e classificá-lo também em 4 grupos. Primeiro, biografia, ou seja, os 4 evangelhos. Segundo, história, falando do livro de Atos. Terceiro grupo, epístolas, um conjunto de 21 cartas contendo doutrina. Seus escritores, Paulo, Pedro, João, enfim, nós encontramos ali, e Hebreus também, Judas. Aí encontramos o quarto, que é profecia ou revelação dos tempos finais dada a João. Nos primórdios do cristianismo, ainda no século I depois de Cristo, surgiram muitos falsos ensinos, falsos profetas, conforme o próprio Cristo e o apóstolo Paulo já havia alertado a igreja. Durante o século II e o século III, diversos livros heréticos foram escritos e receberam o nome de livros que eram inspirados, mas eram espúrios. O conteúdo desses livros se resume em falsos ensinos, permeados de erros gnósticos, levando para gnosticismo e outras doutrinas, acompanhado de fantasia religiosa absurda. Somente os 27 livros acima listados naqueles grupos que eu já falei e a nossa lição traz, somente esses 27 são aceitos autênticos, fidedignos de integrar o cânon do Antigo Testamento. A canonicidade ou melhor dizendo, do Novo Testamento, corrigindo ali, do Novo Testamento, somente esses 27 são dignos. E vamos falar da canonicidade desse Novo Testamento. A princípio, os princípios básicos adotados para o Novo Testamento são o mesmo do Velho Testamento ou do Antigo. É similar, que for aquela questão da autoridade atestada, a inspiração, essa conservação, tudo isso, o mesmo princípio. O cânon do Antigo Testamento e o do Novo foram reconhecidos por uma, vamos dizer assim, uma diretoria, uma classe de homens muito sábios. O do Novo Testamento aconteceu aproximadamente no ano 100 depois de Cristo. Em relação à conservação das Escrituras, os primeiros cristãos adotaram a prática da leitura dos livros autorizados em suas reuniões e nos seus cultos. Eles faziam isso religiosamente. Essa tradição de leitura bíblica das Escrituras era um costume já dos antigos judeus, entre eles, vindo desde lá de trás. Esdras ensinou isso também. Isso é muito importante. Essa ação da leitura pública dos livros do Novo Testamento auxiliou no processo da canonicidade dos escritos divinamente inspirados. Mediante tais fatos, atestam-se que desde o começo a igreja primitiva reconheceu e preservou os livros canônicos, alicerçadas sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Particularidades, o último ponto de nossa lição, particularidades do Novo Testamento. Existem muitas curiosidades, mas nós vamos falar de algumas particularidades. Uma especialidade do Novo Testamento repousa no fato de que todos os seus livros foram escritos no grego koiné, um dialeto comum e presente por toda a cultura de fala grega e que muito auxiliou na propagação do Evangelho nos primeiros anos do cristianismo, nos primórdios do cristianismo. O Novo Testamento contém 27 livros, 260 capítulos, 7.959 versículos. Assim, toda a Bíblia tem
um total de 1.189 capítulos, 31.173 versículos. Concluímos a nossa lição de hoje dizendo que a Bíblia Sagrada constitui um conjunto de livros escritos pela inspiração de Deus, debaixo da inspiração de Deus, muito bem estruturada, dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento. Para melhor compreensão dessa estrutura da Bíblia Sagrada, ela foi dividida em 8 seções, em 8 grupos importantes, 4 no Antigo, 4 no Novo. E foi dividida em capítulos e versículos para que o leitor, para que aquele que quisesse seguir, aprender, pudesse organizar melhor sua leitura diária. Leia a Bíblia, ame a Bíblia, pratique a Bíblia Sagrada. Deus abençoe. Pastor Emílio se despede desejando as bênçãos de Deus para você.